Muito obrigada, Tiago. Boa noite para você, mais uma vez de estar conosco aqui. Vamos trocar ideia. Tudo bem com você? E já te pergunto se você tem uma favorita do Chico Buarque, se você gosta de Chico Buarque, inclusive, também. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo e que vão, né, nos acompanhar, vão nos ouvir. A gente sabe que muitas pessoas acabam, eu mesmo, acabo muitas das vezes ouvindo, vendo o programa depois, né, em outros horários, quando ficou melhor para mim. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todos e todas. Eu estava babando aqui nas músicas do Chico, né, Thalita? Você e o Leandro hoje fizeram uma covardia com a gente, porque, assim, e além disso, tanto você quanto ele ainda cantam bem. Então, assim, realmente foi fantástico. E eu fico sempre pensando que esses grandes artistas, é difícil a gente apontar uma música, né? Seria difícil fazer uma seleção assim de uma música. Mas eu estava pensando aqui, algumas pessoas falaram do Meu Guri, mas, assim, por incrível que pareça, eu gosto muito da voz, do timbre de voz do Chico, mas tem a versão do Meu Guri cantado pela Elza Soares, assim, que é uma coisa de fazer chorar. Assim, eu falo assim, sem nenhuma falsa modéstia para vocês, que eu já chorei ouvindo a Elza Soares cantando essa música. Assim, é algo fantástico, assim, algo assim, que é sobrenatural até. Assim, é muito bom. Se alguém já ouviu essa versão com a Elza, assim, é algo... algo de arrepiar, assim, se arrepia tudo com ela cantou. Pois é, impressionante. Realmente, essa versão é belíssima, linda mesmo. E que isso, a gente não canta bem, não, a gente arrisca aqui. Cantores de banheiro. Fazer o karaokê do Cultura Brasileira. Exatamente. Muito bom. Bom, Tiago, vamos então aqui, né, tratarmos das nossas questões de educação. Deixa eu só abrir aqui as pautas que a gente estava até conversando um pouco mais cedo, acho que travou aqui, eu não sei por quê, que, enfim, travou meu documento aqui, só para eu pegar o meu roteirinho aqui para a gente poder falar sobre os nossos assuntos todos. Primeiramente, então, professor Tiago, eu gostaria muito de te ouvir. A gente estava, enfim, você até que sugeriu, a gente sempre troca ideia, conversa, né, ao longo dos dias aí, falando sobre as questões de educação, e você trouxe sobre estratégias, digamos, né? Acho que estratégias são manobras, né? Talvez seja o termo até mais apropriado, que beiram fraudes até, que são usadas pelas prefeituras e pelos governos estaduais para aumentar artificialmente o IDEB e a nota do SAEB. Se você puder até explicar o que seria o IDEB e o SAEB e o que você está chamando aí de fraudes para poder aumentar artificialmente esses dois indicadores, tanto a nota do SAEB quanto o IDEB. Beleza, Thalita. Então vamos começar do início, né? Assim, eu sugeri essa pauta, até porque, assim, ainda que a gente não tenha nesse exato momento, né, a divulgação desses índices, a divulgação desses dados, eu acho que é importante, até porque a gente está vendo, né, uma série de prefeitos, de governadores, né, falando sobre metas, falando sobre índices, dizendo que vão revolucionar a educação nos seus estados, nos seus municípios. E aí eu brinco, né, que tem uma mágica, tem uma feitiçaria que esses gestores públicos, né, que essas pessoas costumam fazer em relação ao SAEB e em relação ao IDEB, de modo a aumentar, você bem colocou, de aumentar artificialmente, né, essas notas. E a gente tem percebido, Thalita, a gente do campo da educação, a gente que pesquisa a educação, né, a gente tem percebido que cada vez mais está se tornando comum essas manobras, inclusive muitas manobras dessas estão sendo institucionalizadas.
pelas prefeituras, pelos estados, ou seja, estão sendo criadas normativas, estão sendo criadas legislações diante do silêncio do Ministério da Educação, diante do silêncio do Conselho Nacional de Educação. Esses estados, esses municípios estão criando aí uma série de estratégias para burlar o SAEB, para burlar o sistema do IDEB e para aumentar as suas notas. Com isso, eles conseguem aumentar as notas, com isso, eles conseguem aumentar as médias, aumentar os índices. E quando a gente está falando em notas, metas, índices, tem dinheiro envolvido, né? Tem dinheiro público que está envolvido nessas questões. Mas antes da gente falar diretamente delas, né? Antes da gente pontuar direto, a questão que você traz é muito importante, né? O SAEB, ele é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, é uma avaliação educacional em larga escala que foi criado em 1990, ainda durante o governo Fernando Collor de Mello, tá? Teve a primeira edição, foi a primeira prova, não era uma prova obrigatória, né? Ela é amostral, então eram escolhidos grupos de estudantes que iriam fazer essa prova, tá? Então a gente teve uma edição em 1990, e aí depois, né, passou em 1993, foi a segunda edição dela, ficou 3 anos, porque simplesmente eu levantei isso na minha pesquisa de doutorado, isso que eu sei muitos dados sobre o IDEB, SAEB, simplesmente não se tinha dinheiro para fazer. Lembrando ali que a gente estava naquele período, aquela transição ali do governo Fernando Collor de Mello, né, que já era governo Itamar Franco, para o governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que as pessoas devem se lembrar ali do estado da economia, né, brasileira nesse período. E aí, a partir de 93, o SAEB passou a ser realizado a cada 2 anos. Então, desde então, o SAEB vem sendo realizado em edições a cada 2 anos. Bom, em 2007, houve, já durante o governo Lula, já com o ministro Fernando Haddad, no Ministério da Educação, né, o atual ministro da Fazenda, o SAEB passou por uma completa e complexa reestruturação, né, inclusive na metodologia das avaliações, na metodologia das provas, e trouxe uma inovação. Foi em 97 foi criado o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Bom, o IDEB ele é um índice composto por dois... um índice composto por dois conceitos ali, né? Por 2 indicadores. Ele é composto pelo indicador de fluxo escolar e o desempenho nas avaliações do SAEB, né, do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o que são a prova? Né? A prova do SAEB, ela é uma avaliação que ela avalia português e matemática somente, ou seja, ela ignora todas as outras disciplinas, tá? Só avalia português e matemática. Houve ali um projeto piloto de ciências da natureza e houve um projeto piloto de ciências humanas, tá? Mas o fato é que o que eles têm avaliado é português e o que vem sendo avaliado é português e matemática. Bom, são notas, já são médias que vão ali de 0 a 10, né? 0, menor nota, 10, uma maior nota. E o fluxo escolar. O que seria esse fluxo escolar? Seria, né, a quantidade de estudantes aprovados e reprovados e aquela questão de idade série, ou seja, os alunos que estão ali fora do fluxo, ou seja, que estão fora
da idade adequada para aquela série. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais uma rede de ensino ela reprova, menor é a nota do IDEB. Né? E aí, se a nota da prova do SAEB é baixa, menor vai ser também a nota do IDEB. E o SAEB, ele é feito, né, atualmente, ele passou por várias mudanças, mas o fato é que o SAEB hoje ele é feito notadamente pelos estudantes do segundo segmento, né, do finalzinho ali do ensino fundamental. Né? Tem dois índices, né? Um que é feito no primeiro segmento do ensino fundamental e outro que é feito no segundo segmento do ensino fundamental. Tá? E tem também a nota do ensino médio, mas aí ela com base nas notas do Enem e na prova. Então, o que importa para a gente aí, Thalita? Porque a gente tem, como eu falei, muitos prefeitos e muitos governadores, muitos secretários de educação, secretárias, prometendo que vão fazer verdadeiras revoluções nos seus sistemas de ensino, com base pura e simplesmente nesse índice, nessa nota. Só que esse índice, essa nota, podem ser facilmente manipulados. Né? Eu falei aqui que um dos componentes, né, do IDEB, né, uma das notas que compõe o IDEB, é o fluxo escolar. Não é à toa que a gente tem visto, em especial nos últimos anos, diversos professores denunciando uma quase que aprovação automática nas suas redes de ensino, uma pressão gigantesca de diretores, de diretoras, uma pressão gigantesca vindo, né, das coordenadorias, das metropolitanas, né, das delegacias de ensino. É uma pressão grande vinda das secretarias de educação, sejam elas municipais ou estaduais, para que os alunos e para que as alunas sejam considerados aprovados. Mesmo que esses alunos e essas alunas não tenham comparecido às aulas, mesmo que essas alunas e esses alunos tenham tido desempenho muito abaixo do adequado, existe uma gigantesca pressão pela aprovação desses estudantes. Existe uma gigantesca pressão para que os professores e as professoras aprovem esses alunos, né? Nisso que eu estou chamando aí de aprovação automática. Isso por quê? Isso porque uma escola, uma rede que aprova mais os seus alunos, ela é uma rede que ela vai ter uns pontinhos a mais ali no IDEB. Ela vai ser uma rede que ela vai ter o IDEB aumentado. Obviamente, um aumento artificial. Existem redes, por exemplo, Thalita, nas quais os professores, para conseguirem reprovar um aluno, têm que preencher uma série de formulários, tem que preencher uma série de justificativas, né? Tem que, enfim, comprovar uma série de situações para poder fazer essa justificativa, que é mais fácil, que os professores acabam sendo vencidos pelo cansaço, porque o pessoal já tem tão pouco tempo, né, disponível, que eles acabam desistindo de reprovar o aluno simplesmente por serem vencidos por essa burocracia. Em outras redes, é uma pressão real mesmo, assim, com ameaças, até mesmo de transferência, de ser devolvido para a secretaria. Quando são professores, e que né, a gente tem muitos estados, eu sempre destaco, Minas Gerais, com 80% do seu quadro de professores e professoras sendo contratados, né, tendo contrato temporário, ou seja, o caso dos professores temporários é mais trágico ainda. Por quê? Porque o professor que é temporário, ele sabe muito bem que se ele não fizer aquilo que a direção quer, aquilo que a coordenadoria quer, aquilo que a secretaria quer,
ele vai simplesmente ser demitido, ele não vai ter o seu contrato renovado, né? Então, eles são pressionados dessa maneira, pressionados para poder aprovar os alunos. Então, a gente tem esse é um dos métodos, talvez o método mais difundido, né? Mas não é só esse, não. E eu vou falar outros. Não sei se você tem algum comentário, alguma fala, né? Não, pode seguir. Eu queria só emendar, então, porque tem uma notícia, eu assim, que me parece que correlaciona a partir de uma prática, né? Como você vem dizendo, uma notícia recente do governo do estado de São Paulo, mais especificamente da Secretaria de Educação, que é o FEDER, né? Essa reportagem aqui, essa notícia, gente, que está aí a chamada dela na tela para vocês, ela é agora, de 14 de agosto, tá? Essa declaração não bateu a meta tchau sobre os diretores de escolas. Ela é uma declaração do Renato Feder, que é o atual secretário de Educação de São Paulo, e ele disse num podcast sobre mercado financeiro, e ele diz o seguinte, professor Tiago, que diretores de escola e dirigentes regionais, eles perderão os cargos que ocupam se não atingirem metas de desempenho estabelecidas pelo governo. Então, ele diz, né, se não subir, tchau, não bater uma meta, tchau, posso gostar muito do profissional, mas se não bater a meta, será demitido. Assim, a gente sabe, a gente vem acompanhando, nós já conversamos aqui a respeito, especificamente, particularmente, falando sobre a gestão da Secretaria de Educação no estado de São Paulo. Houve aquele episódio dos diretores afastados, aí houve todo uma resistência e esses diretores foram recolocados nos seus postos, né? Mas a gente tem essa dinâmica, professor Tiago, aí que eu gostaria muito de te ouvir, para você comentar, de colocar, acho que uma espécie de coação mesmo, né? Tanto em relação a diretores, como professores também, e numa espécie de ameaça para ter que ficar atingindo os determinados índices e que não necessariamente resulta numa melhora real no desempenho dos alunos, uma melhora real na educação, mas me parece que é apenas para poder ali mostrar números bonitos, tentar mostrar um cenário bonito, né? Não sei se de repente, inclusive, para poder vender a educação como uma mercadoria muito bonita para ser colocada aí à venda e estar sob o interesse das instituições empresariais de educação. Então, só estou pegando um gancho aqui um pouco da tua fala e queria muito te ouvir sobre essa dinâmica, essa lógica, né, de ameaçar realmente de demissão se determinados índices, né, não forem atingidos. Porque a questão é se isso, de fato, como eu disse, né, resulta realmente em melhora na educação, melhora no desempenho, melhora na formação mesmo dessas crianças e adolescentes, né? Isso. Então, Thalita, deixa eu retomar, então, aqui. Eu já falo do caso do Feder. Eu acho que a gente podia, inclusive, até propor, já que ele é tão apegado, né, em notas, em índices, né, em avaliações, a gente podia avaliar ele também, né? A gente podia fazer uma avaliação do trabalho do Feder à frente da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. E o que me chama a atenção também, Thalita, só um pontozinho antes de eu voltar a falar do Saeb, é o podcast, né, que ele deu, a entrevista, que foi essa que você trouxe, que é um podcast voltado para o mercado financeiro, né? Ou seja, secretário, que diz muito sobre o estado de São Paulo hoje, o que diz muito sobre como essas pessoas estão encarando, estão vendo o setor educacional público brasileiro, né? Ou seja, o secretário de Educação está dando uma entrevista, não aqui para a cultura brasileira, não para um podcast, para um jornalista especializado em educação. Ele está dando entrevista para um jornalista especializado em mercado financeiro e economia, né? Isso
chama muitíssima a minha atenção. Mas voltando para essas estratégias, Thalita, e aí a gente vê que muitas mágicas sendo feitas, né, com esses índices do INDEB, por isso que a gente vê muito prefeito batendo no peito, dizendo que vai transformar a educação, vai mudar a educação. É o seguinte, existem algumas estratégias, tá, Thalita, que esses estados, esses municípios vêm adotando. Por exemplo, você tira a possibilidade de alunos que têm menor desempenho, ou seja, qualquer professor e qualquer professora sabe quais são os alunos da sua turma ou das suas turmas que têm ali um melhor ou um pior desempenho, né? Ou seja, os alunos que são os alunos que mais dominam o conteúdo e aqueles alunos que menos dominam o conteúdo. Então, Thalita, uma medida muito simples, muito fácil, é você tirar o aluno da sala de aula. Você tira, né, não deixa o aluno, cria estratégias para aquele aluno ou para os alunos de baixo rendimento faltarem, não fazerem a prova no dia. Isso é uma das estratégias. Mas aí a gente também pode adotar como estratégia, Thalita, algo que a gente vem vendo, principalmente no caso das escolas cívico-militares, que são... a gente percebeu, acho que a gente já comentou aqui, já falou também, sobre a pressão que os estudantes estão tendo para deixarem o ensino regular e serem matriculados na educação de jovens e adultos, na EJA. Ou seja, muitas redes de ensino hoje estão fazendo essa pressão sobre os estudantes para tirarem eles do ensino regular e colocarem eles na EJA. Isso por quê? Isso porque a EJA não faz o SAEB. Então, se você, em geral, os alunos que são de EJA, né, eles são alunos que estão fora desse fluxo escolar, ou seja, eles já contam negativamente por serem alunos que não estão na idade adequada. Justamente porque muitas vezes, né, ou ficaram reprovados repetidas vezes, ou tiveram que abandonar a escola num determinado período e voltando em outros, né, são alunos de desempenho inferior também aos demais. Então, assim, você jogar o aluno para a EJA, colocar o aluno para a EJA, forçar o aluno a ir para a EJA, é você garantir que alunos que têm um melhor desempenho, somente esses alunos que têm um melhor desempenho, façam a prova do SAEB, façam as avaliações do SAEB. Não é à toa que o Rio de Janeiro criou essa avaliação, essa prova aí que os alunos que estão fora do fluxo escolar estão sendo matriculados compulsoriamente para poder fazer essa avaliação e, caso sejam aprovados, recebem ali logo o certificado de conclusão daquela série. Então, é isso, né? Ou seja, você tira um público, tira pessoas ali que seriam, que naturalmente, né, teriam, em tese, notas inferiores, notas mais baixas, e deixa somente aquelas que têm notas mais altas. Bom, uma outra medida, Thalita, que é muito utilizada, né, são as famosas provas de preparação. Se a gente conversar com o professor ou com a professora que está ali na educação básica, que está ali no chão, eles sabem como eles são pressionados, e agora nesse mundo, né, das plataformas, e aí a gente vê por que o FEDER está tão preocupado com os índices, com as notas, né, porque com essas plataformas, os alunos eles são simplesmente adestrados a fazerem provas. Thalita, na minha época, imagino que na sua também, a gente tinha aulas, eu estava comentando isso com meus alunos hoje, como as aulas eram mais lúdicas, né? Como a gente, por exemplo, lia livros, né, de literatura, lia livros, enfim, de história geral, a gente lia muito, né? Tinha muito acesso, eu lembro, e olha que eu estudei em colégio público, então eu tinha muito acesso à literatura, a livros, né?
E hoje, o professor e a professora, se quiser fazer, por exemplo, aquela fazer muitas vezes, é pegar um livro e ler durante um bimestre, inclusive para fazer atividades, fazer avaliações em cima daquele livro, ele não pode mais, ele não consegue mais. Sabe por quê? Porque ele tem que preparar o estudante para fazer a prova, é a pressão de fazer a prova. Ele tem os aplicativos que levam ele a fazer esse modelo de educação. Ele tem as plataformas que tem lá as questões que são questões preparatórias, são questões elaboradas de maneira similar à prova do IDEB, para que os estudantes, para que os alunos se acostumem a fazer prova, para que os alunos estejam habituados a fazer aquele modelo de prova, aquele tipo de prova. Então, os estudantes hoje, eles não têm mais uma educação, não têm mais um ensino, eles são simplesmente levados, e os professores, né, também são levados a preparar, a produzir, a fazer com que os estudantes, pura e simplesmente, façam provas. Né? A gente tem esses aplicativos, né, essas plataformas, que também são outro perigo para isso, porque essas plataformas elas são movidas por inteligência artificial. E aí, ou seja, você não precisa nem mais, Thalita, da percepção do professor ou da professora para saber qual é o aluno que tem o melhor ou pior desempenho. A plataforma já te dá todas essas informações, né? A plataforma já te dá ali o histórico do comportamento desse estudante, ou seja, se ele é um estudante que frequenta as aulas, que faz as atividades, e não faz as atividades, ou seja, se ele está se preparando ali para fazer a prova do SAEB, se ele não está se preparando para fazer a prova do SAEB, e além de fazer esse tipo de preparação, como eu falei, né, muitos secretários, né, que dominam um pouco dessa estrutura, desse modo de fazer do SAEB, eles conseguem já fazer esse tipo de mecanismo, né, de mecânica, que a gente não pode dizer necessariamente que é uma fraude, porque eles estão jogando ali com as regras do jogo. Né? Então, você eleva, né, o tipo de nota do estudante, fazendo com que o estudante fique ali o ano inteiro estudando para fazer prova, né, fazendo exercícios voltados para a prova, fazendo atividades que lembram a prova, tirando os estudantes, né, que são aqueles grupos indesejáveis. Ali você tem, por exemplo, fechamento, não é à toa que a gente tem fechamento de escolas, né? Não é à toa que as escolas cívico-militares, Thalita, não tem escola cívico-militar com EJA. Sabe por que não tem escola cívico-militar com EJA? Porque a EJA, além de receber menos repasses do Fundeb, a EJA ela contaria, né, menos no caso do IDEB, né? Ou seja, um aluno que está fora do fluxo escolar, ele contaria negativamente para a escola cívico-militar. Então, por isso que a gente não tem estudantes que estão fora do fluxo escolar nas escolas cívico-militares. É por isso que muitas das escolas cívico-militares fazem processos de seleção, porque fazendo um processo de seleção você já está naturalmente pegando os melhores estudantes. Fazendo entrevistas igual eles fazem também nas escolas cívico-militares, para selecionar os seus estudantes, você está pegando estudantes ali que tenham, em tese, uma família enfim, uma família que tem melhores condições, né? Uma família estruturada, uma família que tem condições de dar ali um melhor ensino para os seus filhos. Né? Então, vocês estão pegando hoje, e nem assim, Thalita, nem assim as escolas cívico-militares elas conseguem, né, comprovar nos dados do IDEB que elas são melhores. Mas o fato é que a gente tem muita gente fazendo esse tipo de, como o próprio FEDER, ou seja, preparando simplesmente os estudantes para fazerem prova. Bom, e aí uma prova disso, né, a gente vê o aumento do desempenho de alguns municípios, de alguns estados, o caso do Paraná mesmo foi um deles, né, que passam a utilizar esses sistemas de controle sobre os estudantes, sobre os profissionais da educação, sobre os professores, e a partir desse controle, né, a gente não tem uma melhoria da qualidade do ensino. Se você for nas escolas, as escolas
não tem estrutura, não tem infraestrutura. Se eu for conversar com os professores, muitos não recebem sequer o piso nacional docente, recebem salários indignos, né? Recebem salários que, enfim, são salários que não são adequados para o nível de formação e de responsabilidade que esses profissionais têm. A gente tem, né, redes com mais profissionais substitutos contratados do que efetivos, né? Profissionais que não têm formação adequada, que estão dando aula. E aí, como é que você explica ter essa mesma rede com índices mais altos de IDEB? Ou seja, por meio desses estratagemas, por meio dessas estratégias, por meio do uso da inteligência artificial que vem sendo amplamente utilizada nessas redes de ensino. Bom, e aí a gente, talvez em resumo, tentando resumir um pouco de toda a tua fala aqui, toda a sua explanação, professor, o que se vê, o resultado é uma formação completamente mecanizada, né? Tecnicista desses alunos que ficam ali nos aplicativos e fazendo provas, quer dizer, retira todo o caráter humanístico, lúdico, quer dizer, a ideia de educação de maneira global, né? Enfim, completa mesmo, e o processo sistemático de precarização e um sistema muito excludente, né? Também um pouco dentro disso que você trouxe sobre a questão das escolas cívico-militares, que tira o EJA e que também acaba escolhendo ali alunos que estão numa situação socioeconômica melhor. Então, quer dizer, é um projeto que é excludente, é um projeto que ele é limitado, é uma educação mecanizada, uma educação que está muito no limite ali dos aplicativos e serem ali apenas pessoas que vão aprender a ficar fazendo teste, prova. Quer dizer, está muito, muito, mas muito distante daquela educação da qual a gente defende, a qual a gente vislumbra e idealiza, né, professor? Então, é um cenário difícil. E aí, assim, o questionamento e a pergunta de sempre, toda vez que você vem aqui, eu sempre te falo isso, acho que fica quase uma retórica, aonde está o MEC? Não, é claro que a gente sabe que existe a autonomia dos estados e municípios, as gestões elas são de cada lugar, mas o MEC ele é aquele que tem um projeto nacional de educação. Não é à toa que existe um programa nacional de educação, a gente vai falar sobre isso, inclusive, mas um programa, aliás, nacional de educação que estabelece diretrizes, justamente porque somos um país só, guardadas as devidas particularidades de estado, de região, mas é isso, assim, o que fica para mim realmente como uma grande pergunta aonde está o Ministério da Educação nesse sentido, professor? Quer dizer, é um cenário que está colocado, as escolas cívico-militares, que é algo que a gente já falou exaustivamente aqui, silêncio total, aí todos esses casos também, silêncio total, processos de greve, judicialização, por exemplo, tem uma notícia um pouco mais antiga do Ministério Público da Bahia, que notificou Salvador por conta do descumprimento da gestão de metas educacionais, falta de vagas em creches, enfim, e tem todo um processo no Ministério Público da Bahia, né, falando do caso de Salvador. Eu trouxe aqui o caso de São Paulo, e a gente sabe, Paraná, como a gente aqui já abordou o caso da professora que morreu, que estava ali sendo, né, coagida, enfim, estava num processo ali de cobrança de metas. Então, é um cenário... Aí, Rio de Janeiro, né, enfim, não precisa nem falar, que você sabe melhor do que ninguém aqui, a gente trouxe... inclusive o professor, nossa, gente, fugiu o nome dele aqui, professor João Paulo. Quer dizer, e aí realmente fica na minha percepção aqui que a gente tem uma gestão, pelo menos ali do MEC, do Ministério da Educação, completamente
totalmente omissa nesse sentido, que não estabelece nenhum tipo de posicionamento, de explanação. Eu não sei se muito tentar esticar muito a corda, considerando que há essa autonomia de estados e municípios, ou seja, olha, em resumo, esse problema não é meu. Esse é problema de Salvador, é o problema da educação de São Paulo, é o problema do Paraná, com o Ratinho Júnior lá também instituindo as escolas cívico-militares. Quer dizer, fica algo assim, olha, cada um por si, Deus por todos, sabe? Professor, Tiago, eu não sei, assim, eu fico tentando realmente entender aonde o MEC está operando nessa lógica de ver esse cenário que a cada pelo menos 15 dias você vem aqui, você fala, a gente conversa, a gente apresenta, e o MEC e o Ministério da Educação parece que é uma entidade que está alheia, sabe, que está fora, não está olhando para o cenário da educação no país. Não sei, professor, se eu estou muito viajando, sinceramente. O que eu acho que está acontecendo com o Ministério da Educação, Thalita, com bastante sinceridade, eu vou te falar isso, eu acho que o Ministério da Educação ele está se apegando, né, àquela normativa, né, aquilo que está na LDB, né, que diz que a educação, né, é um modelo de gestão tripartite, né, ou seja, município, Estado e União. E aí cada uma desses entes federativos, né, tem ali os seus próprios direitos, seus próprios deveres, e aí o Ministério da Educação usa, né, quando lhe convém, essa divisão no campo educacional, essa divisão, né, da educação nacional entre os três entes para dizer, isso não é responsabilidade minha, isso aí vocês têm que ver com o município, isso aí tem que ver com o Estado, porque também é uma forma de fazer política, né, Thalita? Também é uma forma de não criar problemas com prefeitos, é uma forma de não criar problemas com governadores, só que a grande questão é que a gente está falando da vida de milhares, milhões de alunos, da vida de milhares de profissionais da educação, professores, enfim, pessoal de secretaria, pessoal, as merendeiras, pessoal que está sendo, os inspetores escolares, porteiros, pessoal que está sendo completamente massacrado, que está sendo desmantelado nas escolas. Né? Então, assim, é uma certa omissão, é uma omissão que é explicada, mais uma vez, né? É explicada na legislação, no modelo pelo qual a gente tem o setor educacional no país dividido, e aí tanto o Ministério da Educação quanto o Conselho Nacional de Educação se omitem por conta disso, né? Para não criar disputas ali, para não criar embaraços com secretários e com governadores. Mas, ao fim e ao cabo, quem paga, né, não são secretários, governadores, ao fim e ao cabo, quem paga não é o ministro ou a ministra que esteja à frente do Ministério da Educação. Quem está pagando essa conta bastante pesada, sabemos muito bem quem é. E aí, por falar em conta, Thalita, acho que um ponto importante também que eu não toquei nesse assunto é a questão do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é aquele montante, né, aquele dinheiro que a União, né, em sua maioria, 70% do Fundeb é recurso da União, a gente tem, né, uma parcela que é recurso dos estados e uma parcela do Fundeb que é o recurso dos municípios. Então, o objetivo do Fundeb, né, o Fundeb ele tem o objetivo inicial dele, né, seria justamente para financiar a educação, valorizar os profissionais da educação, né, fazer o pagamento, né, pode ser usado, né, para garantir o pagamento dos profissionais da educação e assim promover a equidade, a qualidade, né, e desenvolvendo, tendo esse financiamento, ou seja, que o Estado, o município não precise somente ele a ter que arcar com isso. Bom,
O que a gente vem observando, Thalita, diferentes usos do Fundeb, quando, ao fim e ao cabo, quando chega na ponta, ou seja, quando chega na Secretaria Municipal, quando chega na Secretaria Estadual de Educação, esse dinheiro do Fundeb é usado para fins diversos, como, por exemplo, para pagamento dessas plataformas educacionais, custeando, né, essas plataformas educacionais. A gente tem plataformas aí que custam mais de 100 milhões de reais por ano, né? Os estados, os municípios estão comprando plataformas assim, ao custos milionários, e esse dinheiro vem do Fundeb. A gente tem estados distribuindo tablets, distribuindo computadores, esse dinheiro vem do Fundeb. A gente tem estados contratando, Thalita, instituições privadas de ensino. Com detalhe, né? A gente tem as instituições públicas de ensino, que são instituições públicas de qualidade, que com os quais os municípios e os estados poderiam estar fazendo parcerias ali, poderiam estar fazendo convênios, né? Mas não, os governos estaduais e os governos municipais preferem celebrar convênios com instituições privadas para oferecer cursos de baixa qualidade, para oferecer capacitações de baixa qualidade, para contratando pessoas que nunca pisaram dentro do chão de uma sala de aula, igual uma orientanda minha estava falando, que ela recentemente fez um curso pago por uma Secretaria Estadual de Educação, Thalita, que quem deu esse curso foi um engenheiro. E aí, quando os professores e as professoras começaram a questionar sobre os usos em sala de aula do material que ele estava apresentando, o cara ficou completamente perdido. E ele mesmo confessou que eles nunca tinham pensado no tipo de questões, no tipo de problemas que os professores e as professoras estavam levantando ali. E por que eles nunca tinham pensado nisso? Porque são pessoas que nunca tiveram no campo da educação, porque nunca tiveram no chão da sala de aula. E tudo isso é pago com o dinheiro do Fundeb, o dinheiro que deveria, mais uma vez, está indo para a infraestrutura das escolas, está indo para reformas, está indo para a construção de laboratórios, para a construção de quadras esportivas e para o pagamento de professores e professoras, para garantir, por exemplo, que os professores e as professoras recebam o piso nacional docente, para garantir que tenham direito a um salário com o qual vai poder sustentar as suas famílias. Agora, Thalita, o que a gente tem visto é que muitos governadores, caso de São Paulo, por exemplo, vou pegar aqui o caso do Paraná, que usam o Fundeb para poder dar gratificação para os profissionais da educação, né? Pagam gratificações ao invés de aumentar o salário, com base justamente nessa nota do SAEB, nessa nota do IDEB, ou seja, se a escola tira uma nota boa, aí o secretário vai lá e dá uma gratificação em dinheiro para aquela escola. O que leva, Thalita, muitas vezes, aos próprios profissionais daquela escola a se verem numa situação de fecharem os olhos ali para determinados jeitinhos, para determinadas fraudes, para fazer ali determinadas ilegalidades com os seus estudantes. A gente já teve, por exemplo, lembro uns anos atrás, uma denúncia que foi feita no município do Rio de Janeiro, onde as direções das escolas, porque o SAEB ele é aplicado na escola, é a equipe da escola que aplica o SAEB, tá? Não vem uma equipe do Ministério da Educação para fazer essa aplicação, não tem uma fiscalização. Então, a denúncia que teve no Rio de Janeiro foi a seguinte, que as direções das escolas foram orientadas a pegarem as provas, abrirem antes que as crianças começassem a fazer as provas, pegassem uma prova, chamassem os professores de matemática e português, pedissem para eles resolverem as provas e passassem as respostas para os alunos. Então, assim, isso, a forma, e aí, como é que se descobriu isso? Como é que se investigou isso? Porque se desconfiou, né? Porque as notas daquela rede municipal estavam altas demais
para a média histórica que a rede tinha e para a média do Estado ali. Então, ou seja, foi uma fraude que foi cometida, isso foi no Estado do Rio de Janeiro, não vou falar que o município por uma questão de ética, mas foi uma fraude gigantesca que a gente teve aqui. E assim como a gente teve aqui, existem também essas fraudes em outros locais, em outros lugares. Totalmente. Eu vou ler aqui uns comentários que foram chegando, professor, enquanto a gente conversava, enquanto você falava. Aqui só a Franci trazendo uma informação que eu achei interessante, a gente colocar aqui, que ela diz o seguinte: a Câmara Municipal de Natal aprovou hoje uma lei que proíbe a presença de crianças em paradas LGBT. Não é uma exclusividade de Natal, tá? Esse projeto de lei aí, ele está sendo discutido em vários outros municípios. Piracicaba mesmo, cidade, né, de onde eu venho, também está discutindo isso, tá? É ação coordenada da extrema-direita, porque isso é tudo colocado por vereadores, enfim, políticos bolsonaristas de extrema-direita, porque o vereador que lá em Piracicaba é um vereador bolsonarista. A extrema-direita trabalha coordenadamente, viu, gente? Eles fazem uma ação maciça. Pode falar, só ia lembrar uma questão em relação a isso, tá? Essa temática que a França está levantando de Natal, e você falou de Piracicaba, de fato são ações coordenadas, e eu lembro que a gente trouxe na nossa última conversa daquela legislação lá do Espírito Santo, que foi uma legislação que proibia a menção à temática de gênero nas escolas do Espírito Santo. Ou seja, é isso, gente. A extrema-direita ela vai agindo dessa forma, ainda que ela saiba que é ilegal, ainda que ela saiba que isso não se sustenta juridicamente, mas ela vai fazer, o objetivo deles é sempre esgarçar o tecido social, esgarçar o máximo que possa as instituições e se vitimizar, né? Porque aí depois vai dizer que porque o STF, porque o STJ, porque não deixam a gente legislar, porque não deixam a gente trabalhar, porque não deixam a gente fazer. E o objetivo é espalhar o pânico moral, né? E eu acho que o objetivo principal é esse, é espalhar o pânico moral. Perfeito, professor. É isso mesmo. Aqui também, olha só, a Eliane Ribeiro diz o seguinte: eu não acredito em nada desses índices. A escola da minha sobrinha é péssima e ficou entre as melhores da cidade. Olha só, professor. Aqui também a Maria Lúcia comentando, né, que ela conhece as 4 versões da música do Chico. As 4 versões, do Chico, da Elza, Bete Carvalho e Minha Mãe, Memória de Infância. Muito bom, Mara. Também aqui, o coletivo Educartoon diz: oi, Thalita e Tiago, bom assunto a ser debatido. Valeu, pessoal do coletivo. Sempre conosco aqui também. Eliane Ribeiro também comenta: já não basta as escolas cívico-militares, agora é igual vendedor, tem que bater metas. Ficou nessa linha mesmo. Aqui a Ana Adriana também falando: professores literalmente adoecendo e morrendo de trabalhar. Aqui o Music falando o seguinte: capitalista é safado, deveriam comunicar os pais dos alunos na surdina para ficarem atentos na qualidade do ensino. Aqui o Araújo 16, professor, diz o seguinte: Tiago, fala da Prefeitura do Rio, com escândalo de terceirizados sendo demitidos para colocar outros terceirizados de lista política. Você tem informação sobre essa questão, professor? Thalita, eu ouvi isso por alto, mas o que está acontecendo na Prefeitura do Rio, né? Assim, historicamente, a Prefeitura do Rio ela tem um quadro de profissionais concursados bastante grande, né? Inclusive, os merendeiros, os profissionais da cozinha, que na Prefeitura do Rio são chamados de APA, eu não me lembro agora o que quer dizer a sigla, mas enfim, alguma coisa de preparo de alimentos. Eu não lembro agora o primeiro azinho, o que quer dizer. Se alguém souber, pode, por favor, avisar aí no chat.
mas agentes de preparo de alimentos, lembrei agora, Thalita, agentes de preparo de alimentos, os APAs, que na verdade são os merendeiros e as merendeiras, né, na prefeitura. Então, historicamente, eles são concursados, entretanto, fazem muitos anos, né, tem aí uma década pelo menos, que não são feitos mais concursos. E, obviamente, as pessoas se aposentam, né, envelhecem, pedem licença, passam em outros concursos, optam por outros empregos, pedem demissão, e aí não está tendo essa reposição, né? Ou seja, tanto é que muitas escolas, isso é uma outra reclamação também, que os merendeiros e as merendeiras estão muito sobrecarregados, porque antes você tinha uma equipe com um número, sei lá, 4, 5, 6 merendeiros e merendeiras, e essas equipes estão se reduzindo a ponto que a gente tem escolas hoje com 2 merendeiras e merendeiros. Então, foi contratado aí de maneira emergencial esses profissionais terceirizados, ou seja, sendo contratadas empresas para poder fornecer essa mão de obra para a Prefeitura do Rio, né, que não é uma mão de obra concursada, que não é uma mão de obra que passou ali por uma seleção pública. E agora, né, eles mudam. O que acontece? Mudam essas empresas, né, e a gente sabe que muitas dessas empresas são sérias, mas muitas dessas empresas, né, estão envolvidas aí em corrupções, maracutaias mil, né? Muitas são donos de políticos, familiares de políticos, e aí a gente tem essas composições políticas, muitas vezes. Se tira uma empresa, se coloca outra, e no fim e ao cabo esses profissionais terceirizados acabam pagando muito, né? Ou pagam com o próprio emprego, ou acabam não recebendo direitos rescisórios, acabam não recebendo salário, às vezes ficam períodos grandes sem receber salários, 3, 4, 5 meses sem receber salários. E vou aproveitar aqui, Thalita, que você passou a palavra para mim, só o comentário de uma ouvinte nossa, que ela falou, né, sobre essa questão da qualidade. Só para vocês terem uma ideia, tem algumas prefeituras, se eu sei mais de prefeituras, governo de estado eu não sei. Por exemplo, Manaus é uma delas, que as direções das escolas são obrigadas a colocar uma placa na porta da escola, né, ali no portão de entrada da escola, com a nota do IDEB da escola, ou seja, com a nota do índice que a escola tirou. Mais chama a atenção, tal, Thalita, que eu gostaria de chamar a atenção, é porque o IDEB ele não é calculado, ele não leva em consideração, por exemplo, fatores extraescolares. O IDEB não leva em consideração, por exemplo, as questões familiares dos estudantes, né? Se esses estudantes estão passando por problemas em casa, se esses estudantes eles têm comida em casa, se eles se alimentam, ou se eles estão indo para a escola simplesmente para comer, porque é a única comida, a única refeição que eles vão ter no dia. Não leva em consideração se essas escolas são localizadas, né, em comunidades, em favelas, em locais com a violência deflagrada, e aí tiroteio, falta de aula. Ou seja, aqui no Rio mesmo, a Comunidades da Maré, né, uma ONG, levantou, Thalita, que nas favelas dessa região metropolitana, ali, desses diversos complexos, algumas escolas, as crianças perderam 1/3 das aulas no ano. A gente falando em 1/3, a gente está falando aí algo em torno de 70 aulas, mais ou menos, 70 aulas por ano, dias letivos, simplesmente por conta da violência, por conta de troca de tiros, por conta de tentativa de invasão de uma favela por outra, né? Sem falar, às vezes, o baile funk, que barulho alto e a criança não consegue dormir, né? E aí como é que ela vai para a escola no dia seguinte? Então, esses índices, nenhum deles capta esses problemas, esse tipo de problema, esse tipo de questão, né? Então, escolas que ficam sem professores por incompetência do Estado, porque o Estado não faz concurso, porque às vezes um professor fica doente e leva meses até que a Secretaria Estadual de Educação envia um professor ali para poder substituir. Nada disso é levado em consideração
por esses índices. Acho que é importante a gente pontuar essas questões. Muito bom, professor. Aí, olha só, aqui também só quero agradecer o Netão da Cachichola. Obrigada, viu, meu querido? Enviou aqui uma contribuição financeira. É isso que ajuda a gente a se manter aqui. Muito obrigada. A Eline Ribeiro, professora, diz o seguinte: na região de Franca, estão fechando várias turmas do ensino médio noturno. Estão exigindo carteira assinada para que o aluno possa cursar o ensino médio à noite. Com isso, um monte está abandonando o ensino médio. Cara, é um absurdo, porque não necessariamente a pessoa trabalha, ela está indo estudar à noite porque ela trabalha, né? Enfim, é isso. Meu último ano do ensino médio, eu fui estudar à noite porque eu trabalhava. Comecei a trabalhar. E só que a pessoa, muitas vezes, ela não tem carteira assinada. Né? Ela não é CLT, ainda mais no Brasil de 2025. CLT é quase um sonho, né? Ô, Thalita, aí nessa região de Franca, que é aquela região produtora de calçados, né? Tem um histórico ali de muitas pessoas trabalham, né, de maneira ali em cooperativas, uma produção ali familiar. Ou seja, essas pessoas não têm carteira assinada. Então, isso de fato está forçando esses milhares de estudantes aí de Franca a simplesmente abandonarem a escola, né? Porque muitos não têm, de fato, muitos são trabalhadores, a maior parte é de fato trabalhador, mas não tem carteira assinada, você não tem o documento, é o que você falou, né? A gente está em pleno, em plena era dos aplicativos, das plataformas, em plena era da uberização, a gente não tem, a maior parte das pessoas, infelizmente, acaba tendo que se submeter a um trabalho sem direitos trabalhistas, né, sem carteira assinada. Então, isso é uma tragédia anunciada, e eu sempre chamo atenção, né, porque quando a gente vai ver, isso faz parte de algum tipo de política maior e que vai começar a ser espraiado, a ser testado em outras capitais, né? Eu já falei, aqui no Rio, em outros lugares, Minas eu soube que estão fazendo isso também, no Amazonas também fazendo isso, essas avaliações, essa prova, que vão lá, matriculam os estudantes de maneira obrigatória, e aí ele vai fazer a prova, e aí ele tirou uma nota mínima nessa prova, que ninguém vê a correção, ninguém sabe qual é o conteúdo, enfim, e aí a maior parte deles acaba sendo aprovado, e aí você entrega lá o certificado e tchau, tira da escola, porque senão você vai prejudicar os índices, senão você vai prejudicar a nota da escola. Aqui também, olha só, o Cipriano Antônio dizendo, as propagandas do Rato, falando do Ratinho Júnior, né? O governador do Paraná, sobre a melhor nota do IDEB é do Paraná, que ele colocou entre aspas, né? Deve ser um slogan aí de propaganda do governo. São maciças. Então é isso, né, professor? É uma maquiagem realmente para tentar ficar o tempo todo apresentando índices, né, resultados, enfim. Lembrando, Thalita, que o secretário de Educação do primeiro governo Ratinho Júnior foi o senhor Renato Feder, que é o atual secretário de Educação de São Paulo, e que lá tornou o Paraná o laboratório dessas plataformas educacionais que fazem aí essa gestão, né, da vida escolar e que controlam por meio de inteligência artificial todos esses processos que eu estou falando para vocês, que eu estou colocando para vocês. Não é à toa. E aí, quando eu vejo prefeito de Pernambuco batendo no peito, dizendo que vocês vão me agradecer porque eu vou melhorar a educação da minha cidade, né? Sendo que está massacrando os professores, se recusa a receber professor, se recusa a falar com o professor, né? Se recusa a pagar o piso nacional docente para professor, né? Está querendo colocar o professor, inclusive não entende da legislação, porque a legislação fala que a gente tem que ter 1/3 da carga horária do professor tem que ser destinada para planejamento das aulas. 1/3, então, ou seja, se o professor dá 10 horas de aulas, né, se o contrato dele é de 10 horas, ele tem que ter 3 horas que ele não está na sala de aula para poder fazer, planejar
as suas aulas, corrigir as atividades, corrigir provas, enfim, trabalhos. É para isso que a gente tem esse 1/3 de atividades, fazer reuniões, a gente tem esse 1/3 aí de atividades que não são de dentro de sala de aula. E aí a gente vê esse prefeito, né, que é filiado ao Partido Socialista Brasileiro, falando isso, arrepia a gente, né? A coisa que realmente a gente vê que tem alguma coisa de muito errado nesse campo. Sim, totalmente, né? Sobre se apresentar a ser uma liderança de esquerda, né? Sobre uma política neoliberal e privatista. A gente trouxe aqui o presidente de um dos sindicatos dos professores de Recife, professor Tiago, e ele falou como é que foi, inclusive, o desfecho da greve dos professores em Recife, que aconteceu agora nos últimos meses. Então, assim, é isso. Os prefeitos e governadores do Brasil, assim, pelo menos dentre esses todos que a gente vem abordando, trazendo aqui, trazendo as notícias, conversando, professores que vêm aqui são entrevistados, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, pelo menos, a gente sabe que não é uma realidade, né? São prefeitos e governadores que são inimigos da educação, são inimigos dos professores. Eles tratam os professores como inimigos a serem combatidos, perseguem professores. É esse o cenário que nós temos. E aqui, olha só, a Mara Lúcia, ela traz um ponto, professor Tiago, que eu achei bastante interessante aqui para colocar na tela, ler e para a gente poder falar. Ela diz o seguinte: esperava-se que os cotistas ingressos nas universidades tivessem mau desempenho. Não aconteceu. Nivelar o ensino básico por baixo gerará um efeito cascata que chegará ao ensino superior. É um projeto. Eu queria complementar, e para te ouvir, até uma análise sua enquanto sociólogo mesmo e profissional da educação que está no chão de sala, professor. Queria complementar para dizer o seguinte: me parece que o projeto é para que alunos de escola pública nem sequer cheguem nas universidades. O retrocesso, para mim, vai nessa direção. Porque, de fato, o acesso às universidades ele foi democratizado, houve um avanço gigantesco, pelo menos no que se refere ao acesso, né? A gente pode discutir a manutenção dos alunos, dos filhos da classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, na universidade. Mas o processo de acesso, pelo menos às universidades públicas, foi uma mudança de paradigma no Brasil. Isso é, assim, inquestionável, tá? Então, eu acho, Mara Lúcia, e queria te ouvir, professora, dizer aqui para a nossa audiência que me parece que esse cenário, que volta e meia aqui, pelo menos a cada 15 dias, a gente conversa, professor, é um cenário para que os alunos de escola pública, portanto, aquelas e aqueles que não têm condições de estar numa escola privada, não são filhos dos burgueses, não são filhos dos mais ricos, sequer tenham no seu horizonte o objetivo de ir para a universidade, de ter uma profissão na área acadêmica, de serem futuros pesquisadores, de serem futuros profissionais com o ensino superior. Me parece que esse é o projeto, viu, professor? Não sei se você concorda comigo ou não, queria muito te ouvir a partir desse comentário da Mara Lúcia. Tá, eu concordo com você em quase tudo, Thalita. Eu só tenho uma única discordância com você, que, na verdade, o projeto não é que esses estudantes não vão para o ensino superior, é que eles não vão para o ensino superior público, porque para pagar essas faculdades aí de fundo de quintal, né, que a gente já discutiu também aqui, para pagar esses cursos, né, notadamente esses cursos tecnológicos, esses bacharelados de curta duração, esses cursos de 2 anos, 1 ano e meio, né, que, na verdade, ele está pagando parcelado um diploma que ele vai pendurar na parede, ele nunca vai usar para nada, porque não vai conseguir emprego com aquilo ali, para pagar esses cursos ele pode, ou seja, aí a classe trabalhadora vai poder ir para esses cursos. Mas, Thalita, vou trazer aqui uma questão. O ministro da Educação, Camilo Santana, ele falou, né, naquele momento que a gente ainda estava discutindo a reforma do ensino médio,
lá em 2023, 2024, que a meta dele é que 70% das matrículas no ensino médio fossem matrículas no ensino médio e técnico, no ensino técnico profissionalizante. Eu acho que isso demonstra muita coisa, né? Ou seja, por quê? Porque, na verdade, a gente está falando, as escolas públicas, elas totalizam algo ali em torno de 85%, 87% das matrículas totais do ensino médio. Se o Camilo Santana está dizendo que 70% das matrículas nessa etapa do ensino vai ser no ensino médio técnico, obviamente a gente está falando de quase 90% das matrículas que são destinadas para as redes públicas de ensino, ou seja, municipal, estadual e federal, vão ser matrículas médio-técnicas. E quem é que atende os estudantes mais pobres? Quem atende os estudantes oriundos da classe trabalhadora? As redes municipal, estadual e federal. Ou seja, o objetivo, em última instância, Thalita, qual é? É colocar o estudante pobre para fazer um curso técnico, não para entrar numa universidade. Aí eu concordo plenamente com você. E aí, qual é o objetivo da reforma do ensino médio? Tirando, né, diminuindo a carga horária das 13 disciplinas, né, básicas do ensino médio, tirando espanhol, tirando sociologia, filosofia, história, química, física, biologia, de diversas séries do ensino médio, né? Diminuindo mais ainda a carga horária de arte, de educação física. Qual é o objetivo? Que esse estudante não consiga sequer fazer o Enem, que esse estudante não consiga sequer fazer o processo seletivo próprio para uma universidade pública para ingressar no curso que ele queira, no curso que ele acha que ele possa passar. Não é à toa, Thalita, que a gente diminuiu, e eu lembro que eu trouxe esse dado aqui, teve uma diminuição bastante significativa, ali perto de 50% do número de estudantes oriundos de escola pública que faziam o Enem. Não é à toa que a gente tem hoje as universidades públicas, que antes eram universidades disputadíssimas, eram cursos extremamente disputados. A gente hoje tem alguns cursos de algumas universidades que não conseguem fechar as turmas, ou seja, não conseguem fechar o número de vagas que são ofertados, justamente porque os estudantes da escola pública não estão conseguindo sequer passar na prova do Enem, não conseguem sequer passar ali na primeira peneira, né, para poder ingressar na universidade. Então, Thalita, concordo plenamente com o que você falou, ou seja, o objetivo é fazer o que teve um ministro da Educação do Bolsonaro verbalizou, né, isso, né, que não sei se vocês vão lembrar, que teve foi o último ministro lá, o pastor, o Milton Ribeiro, se eu não me engano, que numa das entrevistas que ele deu, né, que esse pessoal falava o que pensava, né, porque a gente tem hoje pessoas que pensam, mas não falam. Mas teve um desses ministros, o Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, disse que a universidade não era para todos. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, isso já foi ali no final já do governo Bolsonaro, mas eu lembro que foi uma entrevista em que, inclusive, ele falou dos alunos com algum tipo de deficiência também, que não deveriam estar juntos com os alunos que não têm deficiência, e ele soltou essa pérola afirmando que educação não era para todos, que o ensino superior não era para todos. Obviamente que para a família dele, para ele, o ensino superior é muito bem-vindo, né? Mas para o filho do outro, para o filho da empregada doméstica dele, para o filho do motorista dele, para o filho do garçom que leva a bebida, a comida para ele no restaurante, no bar, para esses aí, de fato, universidade para quê, né? Ele diz o seguinte, ó, isso foi em 9 de agosto de 2021. Universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido, ser útil para a sociedade. Foi exatamente isso que ele disse. E essa foi uma das frases, viu, professor Tiago? Tem outras pérolas também que ele diz. E é o que pensa. Thalita, é o que pensa uma parte da nossa classe média, o que pensa uma parte
Uma parte é o que pensa a grande maioria da nossa elite, é o que pensa a grande maioria da nossa classe média, né? Tanto é que a gente vê que até hoje, quando a gente fala de cotas nas universidades, dependendo do espaço que a gente esteja, é um escândalo, né? Você falar em cotas. Pois é. Uma outra frase que ele disse, professor, é: algumas crianças com deficiências são de impossível convivência. Olha isso, gente. Essa foi uma outra frase que ele disse nessa mesma entrevista, tá? Em 9 de agosto de 2021 também. E aí outras frases, né? Que eu estou numa reportagem, gente, que separou algumas pérolas desse ministro da Educação do governo Bolsonaro. Tem uma outra frase que ele diz: gays vêm de famílias desajustadas. Professores trans não podem incentivar alunos a andarem por esse caminho. Assim, eu estou rindo de tão absurdo que é, tá? E aí ele também fala: crítica à questão de cunho ideológico do Enem e desejo de intervenção. Ele falando aqui, né? Na verdade, ele está contextualizando, porque também teve esse momento aí de questionar a prova do Enem, quer dizer, o horror todo que é, enfim, né, que englobou. Só para a gente não esquecer, Thalita, que é bom a gente sempre lembrar esse tipo de coisa, esse é o mesmo ministro que tinha lá os pastores que frequentavam o ministério, né? Pastores esses que não tem problema nenhum com a pessoa ser pastor, mas eram pastores que frequentavam o ministério, que tinham lá mesa, cadeira, sala, sem ter nenhum cargo dentro do ministério e que estavam lá vendendo, trocando emendas do Ministério da Educação, ou seja, investimento público do Ministério da Educação por ouro com prefeitos, e é o mesmo ministro da Educação, né, que imprimiu, que autorizou verba do Ministério da Educação para imprimir bíblias com a foto dele, para serem distribuídas em alguns municípios. Tá? É a mesma pessoa. Exatamente. Aqui, olha só, Mara Lúcia diz o seguinte: não só nas universidades públicas, mas RB eu não entendi aqui a abreviação que você colocou. RB, Bolsa Integral. Eu acho que ele está falando das bolsas integrais nas universidades privadas, né? Aí ela diz: ingressei em universidade privada na primeira leva do ProUni, concluí com CR de 9,4. CR é o índice das notas, viu, gente? É o coeficiente de rendimento. Isso, exatamente. Com essa política, não creio que outros, se conseguirem ingressar, conseguirão o mesmo resultado. Aí é uma questão bastante subjetiva, até, claro que depende de cada pessoa, né, etc., realmente, mas em termos gerais, acho que deu para entender o que a Maria Lúcia trouxe aqui, que se você não vem com uma base sólida, né, e até em relação ao seu andamento dentro da universidade, é muito difícil você manter esse coeficiente alto. Então, eu creio que foi um pouco nessa linha. E, de fato, tem essa questão dentro das universidades privadas também, né, professor? Não é só nas universidades públicas, não. Thalita, você me dá 2 minutinhos só para falar do ProUni e do FIES? Eu já vou me posicionar, então, assim, pessoal, batam com carinho, tá? Eu sou completamente contra o ProUni e o FIES. Tá? Compreendo o projeto, o objetivo, a nossa a ouvinte, né? Usou o ProUni, tem muitas pessoas muito sérias que usam o ProUni, que utilizaram o ProUni, que tiveram uma boa educação, um bom ensino. Entretanto, eu queria deixar isso claro, o uso que as universidades privadas estão fazendo do ProUni é o pior possível. Tá? Por que é o pior possível, Thalita? Uma coisa bastante simples. Pegar um curso qualquer, pegar o curso de ciências sociais, sociologia, no meu caso. Né? Eu chego numa universidade privada, esse curso custa R$1.000. Aí eu vou lá, e a maior parte dessas universidades privadas, elas distribuem bolsas de estudo, bolsas de ensino
para tudo, né? Ah, você estudou em escola pública, então toma uma bolsa de 50%. Ah, você é filho da sua mãe, toma uma bolsa de 50%. Ah, você é morador de tal lugar, bolsa de 50%. Ah, você trabalha numa determinada empresa, uma bolsa de 50%. Você sabe, ô Thalita, quanto é que ela cobra do Ministério da Educação, ou seja, quanto ela cobra do governo federal por essa vaga? Ela cobra o valor integral, é isso aí, ela cobra os R$ 1.000. Ela não dá nenhum tipo de desconto, deveria dar, né? Se afinal de contas, o Ministério da Educação tá ali, o governo federal está pagando, está comprando uma série de vagas, uma série dando ali, né, uma série de bolsas naquela instituição de ensino. Então deveria ter um desconto, deveria ter um leilão, alguma coisa, algo que não tem. Elas cobram o que o Ministério da Educação, que o governo federal paga, é o valor integral para essas universidades. E aí eu sempre falo, Thalita, eu sempre penso o seguinte: o custo que o governo federal tem com as bolsas do ProUni, com as bolsas do FIES, se esse dinheiro estivesse sendo empregado nas universidades públicas. Então, assim, vamos abrir mais vagas nas universidades públicas. Vamos garantir que essa população que está indo para as universidades privadas, que esse dinheiro, que é um dinheiro nosso, um dinheiro meu, teu, dos nossos ouvintes aqui, que esse dinheiro vá para o ensino público, que aumente as vagas no ensino público, que interiorize esse ensino público, que a gente possa colocar mais pessoas dentro da universidade pública, né? E aí, mais uma vez, dentro do curso que eles quiserem, seja medicina, seja direito, seja engenharia, seja letras, o que for, né? Então, assim, esse dinheiro poderia ser tranquilamente utilizado, é por isso que eu sou peremptoriamente contra. E aí, Thalita, tem uma outra coisa. Quando a gente cruza os dados, e a gente vai perceber o seguinte, que a partir do momento que o governo federal criou o FIES e criou o ProUni, adivinha quais foram as empresas que se tornaram extremamente atrativas e lucrativas nas bolsas de valores? Elas mesmas, a educação. Se a gente pegar, elas estão entre diversos anos, elas estão entre os 5 melhores investimentos. Em alguns casos, em alguns anos, foram o investimento que mais deu lucro na Bolsa de Valores. Mas se a gente pegar o recorte, a gente vai perceber que isso aconteceu exatamente depois do FIES e depois do ProUni, ou seja, depois que teve um valor, um dinheiro, uma verba pública garantida e carimbada para essas universidades. Por isso, eu estou explicando, por isso que eu sou contra o FIES e o ProUni. Eu acho que esse dinheiro deveria ser investido integralmente nas instituições públicas. Perfeito. Senão, na verdade, virou uma lógica mercadológica, né? Perdão aqui da quase redundância da palavra, mas é isso, né? É uma dinâmica de mercado, simplesmente. É isso. As universidades privadas acabaram rendendo muito mais, porque, inclusive, é um dinheiro certo. E eu não sei, assim, eu já tinha ouvido falar, professor, que de fato era 100%, mas agora você confirmou. Bom, olha só, Camila Paulino aqui perguntando se vai ter corte da entrevista. Vai ter, minha querida. Até aqui, Red York me ajudando sempre. Já separou o link, inclusive, todos os cortes das entrevistas, inclusive as que a gente faz aqui com o professor Tiago sempre, estão nesse link, é só seguir, tá? Eu quero também agradecer o Tiago Lucas, Magalhães Gonçalves, aqui nos ajudando, e também dar boas-vindas para o Vinícius Lima, novo membro do canal, e dizer, professor Tiago, e dizer para a nossa audiência que, evidentemente, que ficaram assuntos para a gente conversar, porque, enfim, né, falar de educação sempre rende inclusive a interação da nossa audiência, as pessoas querem falar também, querem comentar. E vamos falar, então, professor, agora no nosso próximo encontro, já vou dizer para vocês, vai ser daqui 15 dias, né, na outra semana, mas a gente quer muito conversar com vocês
sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação. Inclusive, informação que o professor Tiago trouxe aqui para mim, está para ser apresentado o primeiro texto, professor, é isso? Agora, final de agosto, Isso, a primeira versão que deve sair é dia 26, né? Então, ela deve sair no iniciozinho do próximo mês, no iniciozinho do mês de setembro. Então, eu espero que quando eu volte aqui, né, na próxima vez, a gente já tenha aí, talvez, essa primeira versão divulgada, e aí vai ser bom, porque a gente vai poder analisar, de fato, essa primeira versão. Só espero que o Moses Rodrigues, né, que é o deputado, que é o relator do plano, não divulgue bem no dia, né, que a gente vai vir, para ter um tempinho para fazer essa análise. Olhar. É verdade. Inclusive, o professor Tiago adiantou que há emendas claro, né? De deputados da extrema-direita querendo meter o bedelho e querendo, enfim, né, mexer aí no PNE. Então, vamos tratar disso. Só um último comentário aqui para a gente se despedir, da Mara Lúcia, que ela diz: concordo com você, o ideal seria universidades públicas para todos, mas as grades das universidades públicas, muitas, inviabiliza a frequência. No meu caso, passei para a UERJ, mas teria que deixar o trabalho ou me formar entre 7 e 9 anos, né? Aí tem que fazer toda uma reformulação, de fato, das universidades, né, professor? Pensar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, repensar, inclusive, a própria dinâmica da estrutura das universidades. Hoje a gente tem vaga ociosa, gente, universidade pública. Editais, processos de transferência, por exemplo. Quer dizer, seria uma universidade popular, né? Eu tinha que pensar numa universidade popular, assim, uma universidade pública, gratuita, de qualidade e popular, que pudesse, de fato, assim, ou seja, a universidade saísse dessa torre de marfim que ela vive, né? E quando eu estou falando universidade, eu acho que a educação federal em geral, as universidades estaduais também estão nessa torre de marfim, ou seja, descer e pensar de fato em quem ela quer. E, Thalita, essas vagas ociosas, tem vaga ociosa hoje para medicina, que é algo impensável, né? Assim, há uns anos atrás. Tem vaga ociosa para medicina, tem vaga ociosa para direito, tem vaga ociosa, ou seja, para comunicação social, para cursos, psicologia, para cursos altamente concorridos, né? Então, assim, isso para ver, ou seja, como é que a universidade ela também precisa de uma reformulação, mas, enfim, é um tema para a gente conversar em outro momento, mas, de fato, a gente concorda com a nossa ouvinte que a universidade ela precisa se repensar. Completamente. É um outro tema. E realmente é uma pauta infinita, alguém escreveu aqui, é infinito. A gente vai ficar aqui o tempo todo. Educação é fundamental, é importante a gente falar sempre. Então, te agradeço, professor, mais uma vez, de vir aqui, se disponibilizar em conversar conosco, né? Assim, dispor o seu tempo para a gente poder ter uma noção, né, um pouco do cenário aí da educação como um todo. Obrigada e até a próxima. Vamos nos falando. Agradeço muito, Thalita, mais uma vez, a você, agradeço a todos e todas aqui que fazem o Farol Brasil, agradeço a todo mundo que está aí acompanhando, assistindo, interagindo, e é isso, pessoal, daqui a 15 dias a gente se vê novamente, né? Curtam, compartilhem, eu acho que esse tema é um tema que mobiliza muito, né, Thalita? A gente percebe toda vez, né? A gente está aqui falando sobre educação e até outras entrevistas, outros momentos que vocês falam sobre educação, a gente vê que a mobilização é muito grande, né? Ou seja, é isso, né? É porque a classe trabalhadora valoriza a educação, e se a gente briga, a gente fala, a gente valoriza porque a gente quer o melhor para os nossos. É isso, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.